Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme trazendo mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar mais um pouco sobre frações. Hoje eu vou ensinar um método um pouquinho diferente para a gente conseguir resolver uma soma de frações. A multiplicação, como a gente já viu, né, é bem tranquila, é só multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, tá? Só lembrando aqui que uma aula passada a gente falou aqui sobre números racionais, tá bom? A gente representa dessa forma aqui. Então, o conjunto dos números racionais, gente, era um conjunto desse tipo aqui, ó. A sobre B, tal que A e B são números inteiros e o B é um número diferente de zero, tá bom? Essa restrição aqui é muito importante, tá bom? Porque quando a gente tem uma fração, no denominador dela não pode ter zero, tá bom? Porque não existe divisão por zero. E aí a gente tinha visto lá, gente, que quando a gente tem duas frações, vamos pegar aqui sobre B mais C sobre D. Quando a gente tem duas frações dessa forma aqui, colocar E aqui, tá? Quando a gente tem duas frações, lembrando que A, B, C e E são números inteiros, tá bom? Pertencem a esse conjunto aqui. Quando a gente tem essa soma, né, de frações, poderia ser também uma subtração, sem problema algum. A gente multiplica em cruz aqui, né? Então é A vezes E mais C vezes B dividido pela multiplicação dos denominadores, ou seja, B vezes E. E aí a gente vai multiplicar, né? Vai somar, dividir e aí a gente vai ter o resultado aqui da nossa soma de frações. Mas hoje eu vou fazer um método um pouquinho diferente, tá bom, galera? Então fiquem atentos aí. A gente vai conversar sobre, vou até colocar aqui só para vocês, algo que a gente chama, né, que a gente abrevia por MMC. O que significa isso aqui? Menor múltiplo comum, tá bom? Isso aqui vai ser uma ferramenta que a gente vai usar para conseguir resolver soma, subtração de frações, tá bom? Então, galera, vamos lá. Vamos começar então a nossa aula aqui. Primeiro, a gente vai ver o que é um número primo. Vou tacar a definição aqui e a gente vai discutir um pouco em cima dela, tá bom? Então, um número primo, ele é divisível por 1. Esse 1 que eu estou colocando aqui é um número 1 mesmo, tá bom? E por ele mesmo. Então, e por ele mesmo. Então, galera, o que temos aqui? Vamos pegar um exemplo aqui, né, para a gente conseguir entender um pouco melhor. O que é um número ser divisível por outro? Quando o resto da divisão entre os dois números é igual a zero, tá bom? Então, divisível significa que o resto da divisão entre esses números é zero, tá bom? Então, galera, quando a gente fala, né, que um número é divisível por outro, significa que o resto da divisão é zero. Vamos pegar um exemplo então. Vamos pegar o número 5, tá bom? Eu já afirmo aqui para vocês que o número 5 é um número primo, tá bom? Por que um número 5 é primo, gente? Ele tem que satisfazer essas duas condições aqui. Primeiro, ser divisível por 1 e por ele mesmo, tá? É isso aqui. Se o número 5, porventura, tá, fosse divisível por um outro número que não fosse 1 ou ele mesmo, então ele não seria um número primo. Então, gente, ó, 5 dividido por 1 deixa resto zero na divisão, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, a gente pode fazer aqui no cantinho. Sei lá, vamos pegar 5 dividido por 1, tá bom? O que temos então? Galera, 5 dividido por 1 é o 5 aqui, né? 5 vezes 5. Desculpa, 5 vezes 1 dá 5, né? E temos resto zero aqui, tá bom? Isso aqui é divisãozinha normal, tá bom? Então, a gente tem 1. E se a gente colocasse 5 aqui, no lugar do 1, teríamos aqui que seria 1. Ficaria 1 vezes 5, que dá 5, que também dá resto zero, tá bom? Ou seja, o 5, ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Se a gente colocar um outro cara aqui, por exemplo, vamos colocar o 3, aqui seria 3, né?
que seria 3, e o resto da divisão não seria 0, seria 2. Tá bom, gente? Ou seja, né? O que a gente está querendo mostrar aqui é que o 5 ele é divisível por 1 e por ele mesmo, tá bom? Somente isso, galera. Ele não é divisível por nenhum outro número, só por 1 e por ele mesmo. Vamos pegar um exemplo de um número que não é primo. Vamos pegar, por exemplo, o número 6. O 6, gente, ele não é um número primo, tá bom? Por quê? Porque ele não é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Ele também é divisível por 3, tá bom? Então, isso classifica então o 6 como não sendo um número primo. Beleza, galera? Agora, entendido isso aqui, do que é um número primo, eu quero mostrar aqui para vocês como decompor um número em fatores primos. Todo número ele pode se decompor em fatores primos. O que significa, gente, quando eu falo decompor? Decompor é escrever um número em fatores primos. Ou seja, né, escrever um número como multiplicação de números primos, tá bom? Por exemplo, eu vou pegar aqui o valor 6, né, que a gente comentou agora aqui. O 6. Como é que a gente escreve o 6 em fatores primos? O que significa novamente escrever em fatores primos? A gente tem aqui, né, os números primos. 2, 3, 5, 7 e assim por diante, tá? Quantidade de números primos é infinita também. O 6 a gente escreve como 2 vezes 2 vezes 3. Opa, desculpa. A gente escreve apenas como 2 vezes 3. Tá bom, gente? Então, a gente percebe que o número 6 ele se decompôs em fatores primos, porque a gente tem o 2 e o 3 que são números primos, tá bom? Então, esses dois carinhas são primos e a multiplicação deles deu 6. Tá? E 6, lembrando que 6 não é um número primo, tá bom? Então, isso é decompor um número em fatores primos. Vamos pegar um outro exemplo? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar o 16. Galera, o 16 ele se decompõe da seguinte forma, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá bom? Ah, como é que você sabe isso, tal? Eu já vou chegar no método como é que a gente determina esses números aqui. Mas só para a gente conferir, 2 vezes 2, 4, tá? Vou repetir aqui só para ficar bem explícito, tá bom? Agora, 4 vezes 2 é 8, vezes 2. E 2 vezes 8, tá bom? É 16. Beleza, gente? Então aqui tá mostrado, né, que a gente consegue decompor qualquer número, tá bom? Em fatores primos. Então, vamos determinar agora, eu vou ensinar para vocês um método, tá? De como determinar, né, esse conjunto de números aí, que quando multiplicados, né, dão um número como um todo, né? Então, por exemplo, vamos pegar o número 10. Olha, vamos pegar o número 10. Eu vou puxar uma barrinha aqui do lado, tá bom? Pra gente fazer a fatoração desse 10 aí. Ó, primeiro o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o menor fator primo. Quem que é o menor fator primo? Se a gente lembrar do nosso conjuntinho lá, a gente tem 2, 3, 5 e assim por diante, tá bom? O menor, gente, é o 2. A gente tem que pegar o menor e que seja e que 10 seja divisível, né, por esse menor fator primo que a gente pegou. Então, gente, repara, o 10, ele no caso o 2, né? O 10 é divisível por 2, né? Ou seja, deixa resto 0 na divisão. Então, 10 dividido por 2, a gente copia aqui embaixo. É 5, tá bom? Agora a gente vai pegar, novamente, o menor fator primo e que esse 5 seja divisível por esse fator, por esse menor fator que a gente vai pegar. Galera, novamente, né, é o próprio 5. Tá bom? Porque 5 dividido
por 5 é 1. Quando chegou em 1, a gente para, tá bom? A gente termina. E aqui, ó, se a gente vê, então, quanto que é 5 multiplicado por 2? É 10. Justamente aqui, ó, esse cara aqui. E a gente decompôs ele em fatores primos, porque o 5 é primo e o 2 também é um número primo. Vamos pegar um outro exemplo, o valor... vamos pegar aqui, gente, o valor 14. Não, vamos pegar o valor 9 para ficar interessante. Então, puxa a minha barrinha aqui, né? E vou decompor o 9 em fatores primos. Vamos pegar, então, novamente, primeiro, um fator, né, que seja o menor e que seja e que 9 seja divisível por esse fator primo que a gente vai pegar. Que nesse caso aqui, se a gente pegar o 2, repara que o 2, o 9 dividido por 2 não deixa resto zero na divisão. Portanto, 9 não é divisível por 2. Então, a gente vai para o nosso próximo fator primo, que é o 3. Repara que 9 dividido por 3 deixa resto zero. Ou seja, 9 é divisível por 3. Galera, quando eu divido 9 por 3, temos como resultado 3, tá bom? E aqui novamente, tá? A gente coloca o 3, porque 3 é divisível por 3. E aí dá 1, tá bom? E aí a gente tem aqui, né, novamente, que 3 vezes 3 é igual a 9. Tá bom? Então a gente decompôs o 9 em fatores primos novamente, porque o 3, nesse caso aqui, né, é um número primo. Belezinha, gente? Então, agora a gente vai falar aqui do menor múltiplo comum, que é o que a gente abrevia, né? Comumente abrevia como MMC, tá bom? Vou deixar ele anotadinho aqui, então. MMC, então, vocês vão entender como o menor múltiplo comum, tá bom, gente? Essa aqui é a sigla que a gente usa. Galera, o nome ele já é um pouco intuitivo do que significa MMC. MMC, menor múltiplo comum, a gente geralmente faz isso aqui entre dois ou mais números, tá bom? Por exemplo, vamos pegar um número A e B aleatório aqui, tá bom? Vamos supor aqui que a gente tem A e B como sendo 2 e 5, 2 e 6, tá bom? Números aleatórios aí. É importante, né, que sejam inteiros, tá bom? Então, ó, a gente tem dois números e a gente quer o menor múltiplo comum, ou seja, o menor valor que seja múltiplo de A e de B, tá bem? Ou seja, a gente vai achar um número que vai ser o menor múltiplo de A e de B simultaneamente, tá bom? Então vamos já pegar logo um exemplo. Vamos pegar o valor aqui, 2 e 6. O que a gente vai fazer? Aquele mesmo esqueminha que a gente estava fazendo, ó, a gente faz uma retinha aqui, tá bom? E a gente vai decompor esses números aqui da seguinte forma, ó. Vamos pegar e colocar o 2 aqui. O 2 dividido por 2, gente, é 1. E 6 dividido por 2 é 3, tá bom? O que a gente fez aqui? A gente está tentando determinar o menor múltiplo de 6 e de 2, tá bom? Então a gente vai fazer algo semelhante quando a gente fez a fatoração, tá bom? Só que aqui a gente está fazendo uma fatoração simultânea de dois números, tá bom? De 2 e 6 nesse caso. Eu peguei um menor fator primo que divide algum desses dois. Nesse caso, o 2 divide tanto esse cara, tanto o 2 quanto o 6. Então, 2 dividido por 2 é 1 e 6 dividido por 2 é 3. Galera, se eu colocasse o 2 aqui novamente, repara que nem o 1 e nem o 3, eles são divisíveis por 2, tá bom? Então eu tenho que pegar o próximo fator primo. Tal que algum desses dois aqui divida, né? Nesse próximo fator primo que eu vou pegar.
eu vou pegar aqui, logicamente, o 3, tá bom? O 1 a gente só copia, tá bom? Porque quando tem 1 a gente não precisa fazer mais nada. E repara que o 3 é divisível por 3. E 3 dividido por 3 é 1 também. Ou seja, terminamos aqui, né? Apareceu um aqui, tanto aqui como aqui, tá? Apareceu aqui dos dois lados. Então a gente termina, gente. Qual que é o menor múltiplo comum de 2 e 6? Galera, é a multiplicação aqui, ó, desses fatores primos. 2 vezes 3 é igual a 6. Tá bom? Então, galera, esse é o menor múltiplo comum. É assim que se determina o MMC de dois números ou mais números, tá bom? É dessa forma, gente, que se determina. Vamos pegar um outro exemplo. Vou pegar um exemplo aqui. Vou colocar aqui, ó, 12 e 14. Galera, a gente tem então esses dois exemplos, esse exemplo aqui, tá? Mesma coisa, vamos fatorar isso aqui, tá? Vamos fazer uma fatoração simultânea aqui. Vamos pegar o primeiro fator primo que a gente tem, que é o 2, e é o menor, tá bom? Quem aqui é divisível por 2? O 12 e o 14, os dois são divisíveis por 2. 12 dividido por 2 é 6, e 14 dividido por 2 é 7. Galera, continuo pegando o menor, tá bom? O menor fator primo que eu tenho, que é o 2. O 6 é divisível por 2. Ótimo, então a gente vai poder continuar. O 7 não. Então o 7, o que a gente faz? A gente mantém ele. E divide o 6 por 2, que é 3. Agora se a gente colocar o 2 aqui novamente, repara que nem o 3 e nem o 7, eles são divisíveis por 2. Portanto, isso aqui, ó, está errado. Aqui não é 2. Então a gente vai para o nosso próximo primo, que é o 3. Galera, ó, aqui já deu bom, hein? Temos aqui 3 e temos aqui o nosso próximo fator, que é o 3. 3 é divisível por 3. Verdade, 3 dividido por 3 é 1. E o 7, como não é divisível por 3, não dá resto zero na divisão, a gente copia embaixo. E agora, o único que sobrou aqui é o próprio 7. Tá? Porque 7 dividido por 7 dá 1. Dá 1, a gente para aqui. Qual que é o menor múltiplo comum de 12 e 14, gente? Vai ser a multiplicação, ó, desses carinhas aqui, ó. De todos esses carinhas aqui, desses 4 carinhas. Então temos aqui, ó, 7 vezes 3 vezes 2 vezes 2, tá bom? E aí, multiplicando todos esses fatores, repare, cada um desses números, gente, são fatores primos, tá bom? Isso é importante reparar nisso aqui. Então, galera, o que a gente tem? 2 vezes 2, 4. 7 vezes 3, 21, tá bom? Aí, agora a gente vai multiplicar isso aqui, né? Então vai dar 84. Tá bom, gente? Ou seja, o que a gente tem então? Que o menor múltiplo comum de 12 e 14 é 84, gente. Tá bom? Ou seja, o MMC, colocar dessa forma aqui, que também pode ser colocada, tá bom? Então, MMC de 12 e 14, tá bom? É 84. Aí você deve estar se perguntando, como é que eu utilizo isso aí para resolver uma fração, tá? Como é que eu utilizo isso aí para resolver uma soma ou uma subtração de frações? Gente, vou dar um exemplo rápido, tá? Porque a aula já está ficando um pouco grande. Vou dar um exemplo aqui, tá? Se vocês quiserem, nas próximas aulas eu posso trazer mais exemplos. Vamos pegar aqui, ó, meio mais 1/4.
tá bom? Meio mais 1/4. Vamos determinar o MMC dos denominadores, ou seja, do 2 e do 4. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Vai colocar o 2 e o 4 que a gente já tem feito, né? A gente coloca aqui o 2, o 4, pega aqui uma barrinha, tá? E vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar o 2, 2 dividido por 2 é 1, 4 dividido por 2 é 2. Novamente o 2, 2 dividido por 2 é 1, tá? E aí, multiplicando 2 vezes 2 é 4. Então a gente tem aqui, ó, que o MMC de 2 e 4 é 4. Vamos colocar aqui então, gente, 4. Agora, a gente vai pegar o MMC e vai fazer o seguinte. Vai dividir e vai multiplicar. O que eu quero dizer com isso, gente? 4 divide 2, que multiplica 1. Aqui do outro lado, da mesma forma. 4 divide 4, que multiplica 1. Tá bom, gente? Ou seja, qual que é a operação que a gente está fazendo aqui primeiro? Vamos fazer essa aqui, ó. 4 dividido por 2, que é o denominador dessa primeira fração, é 2, tá bom? Então, a gente tem como resultado 2, tá? E isso aqui é 4 dividido por 2, que é 2. E aí, pega o 2, que é o resultado, tá bom? E multiplica por 1, tá? Multiplica por 1. Então, temos aqui, ó, 2, tá bom? Porque 2 vezes 1 é 2. Mesma coisa aqui, ó, com o denominador da fração de 1/4. 4 dividido por 4 é 1, tá bom? A gente fica com 1 aqui. E 1 vezes 1 é 1, mais 1, tá bom, gente? Então, qual que é o resultado aqui? 2 mais 1 é 3, dividido por 4. Então, temos aqui, gente, o nosso resultado. Por isso que essa aqui é uma outra forma, né, que eu comentei no início da aula com vocês, de calcular, né, de como fazer a soma de frações. A gente determina o MMC, e aí, para chegar no MMC, a gente falou sobre números primos, fatoração, fazer fatoração, né, com números primos, né, a gente pegar um número e fatorar em primos, tá bom? E aí a gente, né, eu ensinei aqui para vocês um método, né, como calcular, como saber esses fatores que o número se decompõe. E aí, gente, a gente chega no MMC, tá bom? E o MMC, quando a gente tem soma de frações, faz o MMC dos denominadores, tá? MMC dos denominadores. Vou deixar abreviado, tá? E depois, o que você vai fazer é pegar esse MMC, dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador. E, né, para todas as frações que tiverem aqui, tá bom, gente? Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o teu like aí no vídeo para fortalecer aqui no canal, tá bom, gente? Agradeço demais por estarem aqui comigo hoje. Compartilhe o vídeo, gente. Vamos divulgar aí, vamos fazer esse canal crescer, beleza? Muito obrigado e até a próxima e valeu. Fui!